Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira. E olha só, hein, proposta milionária, o presidente do Raul Chabab acenou para tirar jovem do Vasco, hein, vamos falar sobre isso. E outra, hein, Marinakis impressionado, vamos falar também sobre a resposta de dentro do Vasco para com o grego Evangelos Marinakis. Não saia daí, temos muitos assuntos importantes no dia de hoje, arbitragem definida para o jogo contra o Cruzeiro e muito mais. Então você que está aí do outro lado, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral, correr ali nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E não esqueça, você que quer comprar a sua camisa do Vasco igualzinha a essa aqui, corre aqui ó, no primeiro comentário fixado. Ali vai ficar o link da bezutsport.com.br e com promoção somente para você que está assistindo esse vídeo. Comprando 2 camisas, você leva 3, facilitando aí a sua vida com as camisas do Vascão. Complete logo a sua coleção, meus amigos. Vamos falar bastante sobre Vasco nesse vídeo. E claro, antes da gente começar, eu sempre peço para você deixar o like, se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Você olha aqui ó, no botãozinho inscrito, inscreva-se e preste atenção. Sempre vai nos comentários deixar a sua opinião. A nossa equipe já está a caminho de Uberlândia para a cobertura de Cruzeiro e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco trabalhou hoje no CT Moacir Barbosa. Bom, vamos falar bastante sobre todos esses assuntos. Enfim, eu vou soltar a vinheta. Enquanto a vinheta passa, você deixa o like e, claro, não esqueça, você está aí do outro lado, permaneça com a gente até o final, hein? Beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Proposta milionária de árabe à vista, é isso mesmo. Vamos falar bastante sobre isso. Resposta do Vasco para o grego Marinakis. Vamos também comentar bastante sobre esse assunto, porque o Vasco treinou hoje no CT Moacir Barbosa, treino de preparação para o jogo contra o Cruzeiro em Uberlândia. É isso mesmo. Final de semana em Uberlândia, o Vasco encara o Cruzeiro e já temos ali arbitragem definida. Mas o técnico Fábio Carille hoje dividiu ali no CT Moacir Barbosa 2 grupos. Um foi para o campo, o outro foi para a academia fazer um fortalecimento e até mesmo uma recuperação muscular. Vamos falar bastante sobre esse treino, porque dentro desse grupo, que foi a campo, muitas reservas, atuando ali de forma ativa. O técnico Fábio Carille mesmo fala que todos têm que estar preparados, para serem titulares a qualquer momento. O Vasco agora vai ter uma sequência pesadíssima, principalmente em questão de logística, tá? Vai a Uberlândia, depois vai ao Paraná em Ponta Grossa, depois vai a Brasília no Mané Garrincha, vai rodar pra caramba aí. A gente vai ter aí bastante viagem para o Vasco numa questão logística muito pesada, tá? E o técnico Fábio Carille aí tentando manter o equilíbrio nesse grupo. Fábio Carille que tem aí a confiança do grupo, e também da diretoria Cruz Maltina, apesar da pressão muito forte no extracampo. E claro, a gente observará o próximo confronto do Vasco contra o Cruzeiro, que também está mal das pernas, apesar de ter um elenco muito qualificado, diga-se de passagem. Se a gente for observar o individual do Cruzeiro, é um elenco muito qualificado. E o técnico Leonardo Jardim não está conseguindo fazer esse time do Cruzeiro jogar. Algo que acontece aqui no Vasco, porém de uma forma menos desequilibrada, O Vasco não tem performances fantásticas em um jogo e cai no outro, é sempre o mesmo nível, vem mantendo uma linha vetorial. E a gente observa que esse é um dos pedidos do técnico Fábio Carille diante de um cenário que pode ser desgastante ou não para esse elenco, principalmente na terceirização de alguns jogos, como vai acontecer contra o Palmeiras, que o Vasco é mandante, mas jogará no Mané Garrincha. Bom, olha só, hein? Proposta milionária na porta, é exatamente isso. O presidente do Raul Chabab, o Khaled Raul Tunayan, que é esse senhor, vai fazer uma proposta milionária para tirar em definitivo o lateral esquerdo Leandrinho do Vasco. Exatamente isso. O jogador está adaptado lá ao Raul Chabab, A comissão técnica gosta do atleta, o atleta gosta também
começou aí a gostar do país, tem contrato de empréstimo, né? O Vasco emprestou o jogador até o meio dessa temporada, até junho, e já os árabes começam a acenar para fazer uma proposta milionária ao Vasco para ter o Leandrinho em definitivo. Cerca de 5 milhões de dólares são esperados pela diretoria do Vasco nessa primeira proposta para ter o lateral esquerdo em definitivo lá no Al Shabab. Khaled Al Tunayan, que é o presidente do clube, gosta do jogador e acredita que o jogador vai querer permanecer no clube. E a gente observa, né, que estamos acenando aí, se inclinando a qualquer proposta no meio do ano. Por que isso? Porque o Vasco precisa fazer caixa, precisa recuperar esse dinheiro de investimento da janela e potencializar a próxima janela de transferências. É claro, se a gente observar dentro do elenco do Vasco, a opção do Lucas Piton com apenas o Vitor Luiz como reserva faz com que a situação envolvendo o lateral esquerdo no Vasco seja um pouco precária nesse momento. Entretanto, uma venda não é descartada. Leandrinho tem contrato com o Vasco até 2027, tá? E é uma das últimas revelações naquela posição ali, que é muito precária no futebol brasileiro, diga-se de passagem. O lateral esquerdo não é uma das posições mais fáceis de se encontrar. Então, o Leandrinho se faz aí muito importante para as vendas futuras do Vasco, mas também era, no ano passado, o reserva imediato do Lucas Piton, que estava em boa fase. Mesmo assim, todas as vezes que o Leandrinho entrava em campo, correspondia e caiu nas graças do torcedor vascaíno. Vamos ver se essa proposta milionária do clube árabe vai balançar aí a diretoria do Vasco para vender o Leandrinho em definitivo. O jogador e o clube acreditam que sim. Vamos ver os próximos capítulos. E olha só, em resposta a Evangelos Marinakis, exatamente. Ontem, o Sub-20 do Vasco goleou a base do São Paulo. E a gente vinha falando demais sobre esse assunto, né? Que o Marinakis vai fazer investimento na base do São Paulo e, em contrapartida, vai esquecer da SAF vascaína, porque tem ali, né, um conflito de interesses. E ontem o Vasco mandou um recado para o Marinakis. Falou, essa base aí, 4-1, uma goleada fora o baile que o Sub-20 do Vasco enfiou no São Paulo, né, ali em São Januário. Então, preste atenção. O Marinakis recebeu essa resposta de imediato, tá? Lembrando que isso é informação que eu vou trazer aqui. Os empresários que estão à mesa para a proposta da SAF vascaína, que ainda estão lá, existem negociações. Preste atenção, o Marinakis é um deles, isso é confirmado. Confirmo aqui para você essa informação. O Marinakis é um dos interessados na SAF vascaína e recebeu essa resposta da base do Vasco ontem na goleada, né, no Campeonato Brasileiro Sub-20, com show de Juninho, show de GB e uma bela de uma partida de outros jogadores que ali estavam, Bruno Lopes, o Carelo, entre outros. Então, a resposta ao grego Marinakis foi dada, hein? Será que o Marinakis voltará atrás e falar, opa, no Vasco a base é mais forte, no Vasco teremos mais retornos, e avançará numa proposta para a SAF do Vasco que ainda não existe? Bom, a gente verá os próximos capítulos, mas a resposta ao grego Marinakis foi dada e a gente, claro, mostra que sim, a base do Vasco é muito melhor que a do São Paulo diante desse cenário de comparação no Campeonato Brasileiro Sub-20. O que falar do Sub-17 também, né? Que goleou o Flamengo por 4-2, era para ter sido 5-2, foi um gol anulado de forma ridícula ali, um impedimento dentro do gol, é bizarro. Só que a goleada na semifinal da Copa do Brasil por 4-2 no Flamengo no Sub-17. É o Andrei comandando ali o time em cima do Flamengo nessa semifinal. A base do Vasco vai voando ali enquanto o profissional precisa ainda decolar, né? Vamos ver como que vai ser essa questão envolvendo mais um episódio da base vascaína. E você, qual é a sua opinião? Vai lá nos comentários. Lembrando que daqui a pouquinho eu estou voltando com mais informações. Hoje tem live às 8 da noite, você não perde por esperar. O link, corre lá, hein? Tá na bio, não perca. Beleza? Forte abraço, saudações vascaínas. Lembrando que você quer comprar a sua camisa do Vasco igualzinho a essa, besutesportes.com.br. O link fica lá nos stories do meu Instagram, Lineker_Vasco. Fechou? Corre lá, não perca essa oportunidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, saudações vascaínas.